Olá, alunos de Geoestatística, eu sou o professor Luiz Paulo e nesse vídeo vocês vão ver como obter um variograma experimental, ou variograma empírico a partir de um conjunto de dados usando a função variogram do pacote Gstat. Então começamos como sempre com a console do R. E nós vamos para o editor de texto apreciar o programa que vai nos permitir calcular o variograma experimental. Vamos trabalhar com aquele conjunto de arquivos, o DataJurá, e vamos dividir aí a utilização, as instruções de utilização do variograma em duas etapas. A primeira, relativa à definição do conjunto de dados. Fica mais simples para a gente entender o pacote. Eu vou apagar aqui a seleção para ficar mais claro. Então eu vou, nesse objeto G, eu vou guardar tudo relativo à identificação da variável e dos dados que eu vou utilizar. Então no prediction.dat, que é o dataset específico que a gente vai trabalhar, eu vou selecionar a variável 5, que se refere ao teor de cádmio. E essa variável cádmio, eu tenho esse parâmetro fórmula, que é para dizer que eu não vou fazer nenhuma mudança nela, ou seja, o CD tio1 significa que eu vou usar diretamente os teores de cádmio, que poderia aplicar alguma transformação. No caso, a gente não vai fazer. O locations quer dizer que as variáveis xloc e yloc são as coordenadas de posição, que estão em UTM, dos furos aonde foram medidos os teores de cádmio. Então esse objeto G, ele guarda essas informações todas que serão passadas para o variogram. Depois aqui nós temos uma sequência de valores que também poderia ter sido guardada num objeto em separado. Até a gente faz isso em outros programas, mas aqui eu quis deixar por extenso para poder comentar. Esse primeiro valor 5 se refere à distância máxima onde vai ser feita a pesquisa de agrupamento de pares. Ponto 5, que a gente usa aqui a notação inglesa, não estamos usando a notação francesa, se refere ao lag, ou tamanho da classe. Então vão ser múltiplos desse valor, que serão agrupados em distâncias crescentes, conforme nós já vimos aí na teoria. 0 se refere à distância, à direção da distância que a gente vai pesquisar. Ela é um ângulo. No caso, 0 é a direção norte, e se fosse 90 seria a direção leste. O outro 0 aqui se refere à direção vertical ou inclinação. A gente poderia usar aqui também o termo azimuth para essa primeira que a gente comentou e mergulho para a segunda. Isso se a gente tivesse os dados de posição no espaço, que é o mais comum. Mas aqui a gente está trabalhando no plano, só temos posições xloc, yloc, não temos a zloc, então essa direção é 0. O 45 aqui se refere à tolerância da busca na direção 0, que é a direção norte no caso. Essa tolerância significa o seguinte: se você exigir que ela se faça somente na direção 0, você vai captar muito poucos pares. Então a gente dá uma tolerância de 45
que permite uma busca maior de pontos. Se você usar 90, você está usando o variograma omnidirecional, ou seja, você está fazendo a pesquisa em todas as direções. E o último 0 aí significa em relação à inclinação, né? A tolerância na inclinação, que a gente não está trabalhando, então não vem ao caso. Muito bem, então vamos selecionar o programa, copiar e colar, obtendo então o variograma experimental, né? Então vocês veem que não é um gráfico contínuo, e de meio e meio, né? Distância de meio e meio na escala que você estiver trabalhando, pode ser meio e meio metro, meio e meio quilômetro, depende do da escala dos dados, né, que você está utilizando. Vocês veem que há uma certa estrutura, né? Assim, há um crescimento. Aqui há um ponto, digamos, fora da curva, digamos assim, né? Possivelmente por causa da variação dos teores. E nessa, digamos, distância que a gente pesquisou, não há uma estabilização do gráfico. Depois nós vamos aprofundar essa questão, né, da modelagem variográfica. Esse primeiro vídeo aqui foi para apresentar mais os parâmetros da função variogram do pacote Gestat. Obrigado pela atenção.